papel do consultório na rua, né? O consultório na rua, ele foi criado em 2011, né, pela portaria número 2488, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. E em Natal, ele começou em 2011 como consultório de rua, que servia nas funções de redução de danos ligado exclusivamente à saúde mental, né? E em 2015 houve um processo seletivo geral que conseguiu colocar um peso da enfermagem nas equipes, né? Então hoje em dia a gente tem equipes com enfermeiros e técnicos, né? E a nossa maior dificuldade é porque nossa modalidade é 2 e a gente não tem médico, então a gente tem que rebolar para conseguir atender algumas demandas que precisaria do médico, né? E na ausência dele a gente consegue recorrer a algumas unidades de saúde básica ou hospitais. Então, o papel do consultório na rua é servir de porta de entrada para as pessoas em situação de rua e fazer essa interligação, né, das pessoas em situação de rua com as unidades de saúde. Então, o papel do consultório na rua é fazer uma ponte entre a população de rua e as pessoas e os profissionais da atenção básica, né? A gente teve um caso, né, de uma usuária que é homossexual e ela desenvolveu uma ferida no couro cabeludo que infectou por miíase, né? E algumas pessoas do dispositivo de assistência social tentaram levá-la para ser atendida em 2 unidades de saúde. E ela se recusou a esse atendimento. Ela é uma possível portadora de transtorno mental e, por motivos de vaidade, ela se recusou a ser atendida porque necessitava de cortar o cabelo para fazer o cuidado com essa ferida, né? Para remover as lavas de mosca e fazer o cuidado com essa ferida. Então, o que acontece? Como ela se recusou 2 vezes a ser atendida, na terceira vez em que ela manifestou o desejo de realizar esse tratamento, esse cuidado, a gente tinha que aproveitar aquele momento, né? Então, o SAMU, ele não fazia essa remoção dessa usuária do lugar em que ela estava para uma unidade hospitalar, porque não era urgência e emergência, compreensível, né? E o PRAE, ele só funcionava de forma agendada, então a gente conseguiu ainda para muito tarde da noite, por volta das 11 horas, e a equipe não estaria mais lá e a gente tinha medo de que naquele momento, né, que eram 6 horas da noite, e a gente se encontrava debaixo do viaduto do Baldo, em Natal, ela manifestou o desejo naquele momento, então a gente tinha que fazer alguma coisa, né? A gente tinha que acolher ela e levá-la, né, para uma unidade de saúde. Então, a gente não tinha carro sanitário, também não tinha como levá-la no nosso carro do consultório na rua, porque não é autorizado ao transporte de usuários. Então, me bateu aquele plim e eu disse, nós vamos de ônibus, né? Então, a usuária estava com a cabeça infectada por miíase, com uma ferida de odor fétido. A gente realizou um curativo e fomos para um ponto de ônibus para levar a usuária para uma unidade de saúde, né? Foi contactado alguns hospitais que não puderam fazer essa regulação porque eles estavam superlotados, até que a UPA, a gente falou com a assistente social e a enfermeira e elas disseram para levar a usuária, né? Quando nós chegamos lá com a usuária, depois de meia hora de ônibus lotado, ela naquela situação, né, uma situação bem constrangedora para ela, então a gente chegou lá para atender e ela passou pela classificação de risco, passou pela sala do médico, ele solicitou que fosse feita a retirada das lavas e realizado um curativo, mas uma enfermeira da unidade, ela nos informou que não havia uma sala, né, adequada para fazer esse tipo de procedimento.
A única sala que eles tinham era a sala de pequenas cirurgias. A sala de pequenas cirurgias não pode realizar curativos infectados, porque é uma sala para procedimentos limpos, né? E é uma sala que se faz sutura, né? Se atende feridas consideradas limpas, né? Com menos de 24 horas de lesão. E como o caso dela era uma ferida infectada, não havia espaço, então houve essa negativa. Só que era uma sexta-feira, à noite, e ela estava com aquele problema e a gente precisava ajudá-la. E em Natal não havia nenhum dispositivo de saúde que atendesse a uma pessoa que é portadora de uma ferida com míase naquele momento. Então, a gente precisou acionar o Ministério Público para que a direção da UPA organizasse uma sala e a gente pudesse finalmente realizar esse atendimento da usuária. O que me deixou preocupada, né, e triste foi o fato de essa enfermeira ter falado que não iriam atender por falta de espaço, por falta de um lugar adequado, mas em que nos meus pensamentos havia a possibilidade de ela ter procurado uma outra solução, dela ter ajudado a gente de alguma forma. Enquanto o médico também disse que não podia encaminhá-la para um hospital geral, porque ele não podia sujar o CRM dele. Ele falou com essas palavras: eu não vou sujar o meu CRM encaminhando para um hospital de urgência e emergência uma usuária que tem míase, né? Hospitais só recebem tiro, facada, ela não é o caso. E o diretor administrativo que se referiu a mim, né, como responsável pelaquela situação, que alegando o fato de eu ter feito o encaminhamento errado, né, que não iria atender aquela usuária ali, que eu tinha que levá-la para outro lugar porque eu tinha feito o encaminhamento errado e ele queria meu nome para, de certa forma, me notificar. Então isso é muito triste. Por quê? Porque apesar de algumas UPAs não atenderem esse tipo de demanda, ela é considerada uma urgência relativa, né? E as pessoas têm que ter empatia e sensibilidade. Como que você tá, eu vou falar assim, de forma bem direta, como você fica com a sua cabeça com uma ferida cheia de bicho, né? Os bichos praticamente se alimentando de você em vida, numa sexta-feira à noite, que não tem atenção básica funcionando mais, que não tem policlínicas funcionando mais. E ele pediu que a gente ficasse o final de semana com ela, esperando chegar a segunda-feira para ela ser atendida por uma unidade básica de referência. Gente, isso não existe. Eu sinto muito, eu sei que a gente tem muito protocolo, mas às vezes a gente tem que rever esses protocolos, né? A gente tem que ter sensibilidade e empatia. Você não pode deixar uma pessoa com míase na cabeça um final de semana inteiro, né? Esperando para chegar a segunda para poder levá-la para um serviço de referência. Então a gente acionou o Ministério Público e de fato a gente conseguiu uma sala, né? Eles improvisaram uma sala para poder atender a usuária. E uma colega minha fez um comentário, né? Kívia, o pessoal tá com raiva de você, né? Eu acho que o médico, a enfermeira e o diretor administrativo estão com raiva de você. E eu disse, eu não estou aqui para ninguém gostar de mim, nenhum deles gostar de mim. Eu não estou aqui para médico, enfermeiro ou diretor de unidade gostar de mim, não. Eu estou aqui para garantir o atendimento à minha usuária, né? Então é uma luta, a consultório na rua é uma luta diária. Infelizmente alguns profissionais não estão preparados para receber a população de rua, né? É a hora de todos os profissionais da rede, todas as instituições conhecerem o consultório na rua, saberem de fato qual é o nosso papel e acolher bem as nossas usuárias.